E eu estou fazendo uma websérie nessa semana sobre depressão. Então, se você não assistiu os outros vídeos, seria bacana se você fosse lá e assistisse. Salva, compartilha, clica aqui para salvar. E aí você pode ajudar um número maior de pessoas. A depressão é uma doença que atinge mais de 300 milhões no mundo de pessoas, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, e vem sendo estudada por longos e longas décadas, até que se chegou à conclusão de que a depressão é uma doença. Antigamente as pessoas falavam que depressão era uma fraqueza, era falta de Deus, era N coisas. A pessoa estava maluca. Quem nunca ouviu esse termo, né? Maluco. E na verdade não. A depressão ela pode ter uma causa orgânica, ela pode ter uma causa genética e ela pode também ter uma causa psicológica, ou seja, uma pessoa que muitas vezes vem de uma família que já sofre com depressão e não sabe, nunca tratou, nunca buscou saber, ela pode gerar essa carga genética no seu filho e o seu filho já pode nascer com depressão. É verdade, depressão atinge as crianças, que muitas vezes é levado como não tem nada a ver, isso é uma fase e vai passar, e na verdade não é uma fase e não vai passar assim. E aí na fase da adolescência vai desencadear outros transtornos, o que pode levar esse adolescente muitas vezes até a ideação suicida. Então, depressão pode ter origem genética e isso aí não é falta de fé, isso é uma questão orgânica. Outra situação, uma pessoa que passa por um luto, ela pode desencadear uma depressão. Uma pessoa que está sofrendo com luto, é muito importante que ela tenha um apoio psicológico. É muito importante que ela consiga assimilar essa questão do luto que ela está passando. E quando eu falo aqui o luto, não é somente a perda de um ente querido. O luto, muitas vezes, é a perda de um emprego que ela não esperava, é a perda de um amigo, é uma traição. Tudo isso entra dentro da categoria do luto. E você não saber lidar com essa decepção, com essa perda, você pode estar desencadeando uma depressão e levar a outros transtornos piores ou tão ruins quanto. Então, quanto antes você orientar essa pessoa que está sofrendo a buscar ajuda profissional, esse profissional é qualificado, ele trabalha com isso, você vai procurar um especialista e ele vai ajudar essa pessoa a se entender e a procurar o caminho que ela precisa para ela ter uma qualidade de vida melhor. Então, o luto também pode levar a pessoa à depressão porque a pessoa fica mais suscetível, mais frágil, fragilizada e aí pode gerar na mente dela inúmeros gatilhos de cobranças até e ela pode não conseguir sair sozinha desse luto e quando a pessoa não busca ajuda, ela tende muito mais tempo a ficar nessa mesma situação, correndo até risco de suicídio. Então, existem pelo menos 6 tipos de transtornos, que é o transtorno depressivo, disruptivo, da regulação do humor. Esse aí, ele atinge mais crianças e adolescentes. E eu vou estar falando sobre ele amanhã, no nosso próximo vídeo, que será postado às 20 horas. Mas eu vou falar agora aqui uma listinha dos transtornos que existem e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Transtorno depressivo maior eu falei ontem e é importante que você veja, caso você tenha interesse. E o transtorno disruptivo da regulação do humor. Por quê? Na criança e no adolescente, esse sintoma depressivo muitas vezes aparece diferente do que no adulto. Muitas vezes a criança ela se torna aquela criança ou aquele adolescente que na escola é a criança problema, é o adolescente problema que ninguém mais aguenta ficar perto. Então, muitas vezes essa criança ou esse adolescente está dando um grito pedindo ajuda. E aí, como nós vemos como uma questão comportamental, muitas vezes não estamos preparados, muitas vezes a própria escola não está preparada para acolher esse adolescente ou essa criança que está sofrendo. Então, é muito importante que os pais, que os professores, que a escola, que as pessoas do convívio dessa criança e desse adolescente fiquem atentos aos sinais.
Outro sinal também, a criança muito isolada, sabe aquela criança quietinha na sala, aquela criança que, nossa, que aluno ótimo, não dá trabalho. Pois é, de repente ele está sofrendo, ele está com N questões para ser resolvida, ele desenvolveu um transtorno depressivo, ou ele já vem com esse transtorno geneticamente, como eu já falei antes, e você não sabe. Então, o ideal é que você chame esses pais, se você é professor, converse com eles a procurar uma ajuda profissional. E se você tiver mais dúvidas sobre esse tipo de transtorno, você tem um filho, um adolescente, e você tem percebido algo diferente, me mande a pergunta no privado, mande as suas questões, que assim que possível eu vou estar respondendo. Salva também esse vídeo aqui para você assistir outras vezes. Marque seus amigos, marque seus colegas, compartilhe no seu feed, porque quanto mais pessoas tiverem acesso à informação, muitas pessoas serão poupadas, tá bom? Espero ter ajudado. Fique bem e até o nosso próximo vídeo.